E nós agora, nas turmas, nós estamos tentando dosar a imunidade parlamentar. É só frequentar os recentes julgados. Vamos colorir com uma ética melhor os discursos parlamentares que estão usando a imunidade parlamentar para qualquer coisa. Essa declaração do ministro provocou extrema indignação dos deputados Marcel Van Hatten e Bia Kicis. O que parece transparecer é a intenção dos ministros de regular e controlar as falas dos parlamentares. Uma ação de extrema gravidade, que afronta os princípios de um país que se autodenomina um Estado democrático de direito. Veja a reação dos deputados. E nós agora, nas turmas, nós estamos tentando dosar a imunidade parlamentar. É só frequentar os recentes julgados. Vamos colorir com uma ética melhor os discursos parlamentares que estão usando a imunidade parlamentar para qualquer coisa. Não há direitos nem prerrogativas absolutos. O debate parlamentar, quando descamba para ataques, para atos de vilania, para... Palavras de baixo calão. Isso, obviamente, desvaloriza institucionalmente a casa que tem isto como palco, né? Então é preciso que se entenda que isso se faz na defesa até mesmo da imunidade, da instituição, da institucionalidade. É preciso ter essa percepção. Senhor presidente, tem a palavra Marcel Van Hatten. Eu acompanhava há pouco a sessão de debates do Supremo Tribunal Federal, porque aquilo, infelizmente, virou um corpo legislativo, e o ministro Fux dizia, na verdade eu não acompanhava, alguém acompanhava e me mandou e recuperei, o seguinte: vamos colorir com uma ética melhor, deputado Fraga, vamos colorir com uma ética melhor os discursos parlamentares, que estão usando os discursos parlamentares para dizer qualquer coisa. O ministro Fux agora quer decidir o que nós, deputados, podemos dizer aqui. É pior do que aquilo que está acontecendo comigo. Inclusive, depois, mencionado pelo ministro Gilmar Mendes nesse mesmo debate, porque ele fala, em determinado momento, que o Procurador-Geral da República decidiu abrir inquérito, mentira, porque não foi decisão do Procurador-Geral da República, inquérito contra um parlamentar por ter agredido policiais federais no seu discurso. E aí diz o ministro Fux, coitadinhos dos policiais federais que não podem ouvir discursos inflamados da tribuna, pois se eles continuarem, daqui a pouco ninguém mais vai querer ser policial federal. Ora, bolas! Se um policial federal tem medo de um discurso parlamentar, o que dirá então que terá em relação a bandidos? Senhor presidente, o que está acontecendo, peço um minuto para concluir, e me diz o relator que precisa de tempo ainda, então agradeço. O que nós estamos vendo é uma interferência direta no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal veio a pouco fechando as portas do Parlamento, e este último debate na tarde de hoje, que visa censurar as redes sociais ao deliberar sobre o artigo 19 do Marco Civil, demonstra que estão com a intenção de definitivamente fechar o Congresso Nacional, como foi feito no regime militar, como foi feito no Estado Novo de Vargas, por meio da mesma forma usada no passado, acabando com a imunidade que temos para, sem receio, dizer aquilo que acreditamos. Por isso, presidente,
Por isso, presidente, venho aqui com muita preocupação, dizer mais uma vez a todos os parlamentares que declararam sua solidariedade a mim, muito obrigado, porque não é a mim, mas é ao parlamento, e por isso que tenho tanta solidariedade nos últimos dias. Muita preocupação, porque a manifestação do presidente Arthur Lira e a vossa, deputado Pompeu de Matos, corajosa e correta, que eu ouvi aqui da presidência dos trabalhos, precisa significar atitudes claras, além das palavras maravilhosas e corretas que os senhores utilizaram aqui. Ou temos atitudes, inclusive processando por abuso de autoridades, delegados que estão investigando e nos indiciando. Ou esta casa fechará suas portas, não por culpa do Supremo apenas, mas pela omissão do próprio Congresso Nacional. Estarrecedor o que nós estamos assistindo, estarrecedor. Eu estava vendo um vídeo da sessão do Supremo Tribunal Federal em que o ministro Fux diz que tem que colorir de forma mais suave, mais branda, a fala dos parlamentares na tribuna. Eles não estão gostando das nossas falas nas tribunas. Depois disso vem o ministro Gilmar e complementa também no sentido de que a imunidade parlamentar não é absoluta. Meus amigos, eu acho que Paulo Freire causou um desastre tão grande que as pessoas não conseguem mais entender o que elas leem. Porque o artigo 53 da Constituição, ele é muito claro. Quando afirma que deputados e senadores parlamentares são absolutamente imunes, civil e criminalmente, por quaisquer palavras, votos e opiniões. A Constituição não disse que esse direito, que essa garantia fundamental, fica sujeita ao entendimento, à vontade, à compreensão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja, ministro do Supremo, que é guardião da Carta Magna, a quem incumbe interpretar a Constituição, não pode interpretá-la contra texto expresso da própria Constituição. O ministro Celso de Mello, outrora decano daquela corte, em um julgado, deixou muito clara essa vedação. Não pode se interpretar a Constituição, não se pode interpretar a Constituição contra texto expresso da Constituição. Ao intérprete, não é permitido romper com o texto legal ou constitucional para impor a sua visão de mundo. Agora nós temos um Supremo em que um diz que vai recivilizar o Brasil. O outro entende que a forma de fazer isso é escolhendo as palavras dos parlamentares. E pior, tudo isso ocorre em razão de uma denúncia feita nesta tribuna pelo deputado Marcel Van Hatten e pelo deputado Cabo Gilberto, que denunciam um delegado por abuso de autoridade. E aí, no julgado, parece que um ministro teria dito que assim ninguém mais vai querer ser delegado, porque vai ficar, talvez, sujeito a denúncias dos parlamentares. É isso mesmo? O parlamento vai se calar diante disso? Onde estão agora os garantistas? Eu quero saber onde estão os garantistas, ministros garantistas, parlamentares garantistas, advogados, OAB garantista, onde estão todos? Para virem garantir o exercício de uma prerrogativa
fundamental à própria existência da República e da democracia. Ninguém pode vir colorir as nossas palavras. E digo mais, não só nessa tribuna, por qualquer meio, em entrevistas, na mídia, em qualquer lugar, numa reunião, porque estamos no exercício das nossas funções o tempo todo. Quando tratamos de política e quando se faz uma denúncia, mais ainda. Porque a Constituição, meus amigos, não nos garantiu imunidade para falarmos palavras belas, coloridas, de azul, de rosa bebê. Não! Não venham querer nos colorir, porque do jeito que estamos, a única cor certamente será a vermelha. E nós repudiamos. Nós queremos usar as cores verde, amarelo desta tribuna. As cores da liberdade. Eu quero dizer que nós não vamos nos calar, até porque o ministro Barroso disse que em tempos de internet, todo lugar é sede do Supremo. Se alguém critica o Supremo numa entrevista, na internet, nas redes, é sede do Supremo para fins de abertura de inquérito. Então, em tempos de internet, as redes também são uma extensão dessa tribuna, porque é nas redes que nós falamos com os nossos eleitores, com o povo brasileiro. É nas redes que nós levamos o conhecimento do que se passa nessa casa. Senhor presidente, eu peço que as minhas palavras ecoem na voz do Brasil, na consciência dos brasileiros, dos políticos e em todos os meios de comunicação dessa casa. Muito obrigada. A mesa sempre deixa muito claro e reitera que, aliás, a Constituição prevê que o deputado tem o direito de exarrar sua opinião, a sua palavra, o seu voto, e ninguém tem o poder de processar deputados por opinião, palavra, por voto. Esse é o que garante a Constituição e nós temos que deixar isso muito claramente consignado. Inclusive, se a palavra é mais polida, se a palavra é mais singela, é mais macia, se a palavra é mais leve, é mais rude ou é mais forte, isso é do linguajar de cada parlamentar, é do jeito de cada um, e o parlamento tem que se expressar porque ele é a pluralidade da representação popular. Nós somos aqui o que a população é lá, nós somos produto do meio. E o parlamentar e o parlamento jamais vai deixar de exercer na amplitude o seu direito constitucional de exercer aqui a liberdade de opinião, de palavra e de voto. Isso para nós é consolidado. Ninguém vai dizer o que o deputado tem que dizer, ninguém vai dizer o que o deputado tem que, como é que tem que votar, ninguém vai dizer o que o deputado tem que achar, porque cada um diz o que pensa, fala o que sabe, conta o que vê e relata o que está acontecendo na visão que ele tem daquilo que está transparecendo no nosso país. Portanto, eu quero deixar sempre consignado isso, até porque a tribuna é um lugar livre, sagrado ao parlamento. O povo não tem esse direito, mas o parlamentar tem, porque o povo lhe conferiu através da Constituição, que é brasileira e que todos os brasileiros, de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário e todas as autoridades, têm o dever e a obrigação de respeitar. Essa situação é extremamente preocupante. Se há a intenção de controlar as palavras dos parlamentares no plenário, podemos apenas imaginar as possíveis consequências para a liberdade de expressão dos cidadãos comuns. É fundamental que os presidentes do Senado e da Câmara tomem vergonha na cara e tomem atitudes de extrema urgência para defenderem os pilares da democracia e o direito à livre expressão, tanto para os representantes do povo no Congresso Nacional, quanto para todos os indivíduos em uma sociedade democrática.